acadêmica de medicina e também psicanalista. É um prazer poder estar contribuindo com vocês. Hoje o tema abordado será depressão. Então, eu irei abordar essa temática e após o término de eu contemplar esse tema, vocês poderão fazer as perguntas. Eu estou aqui para elucidá-los, todas as dúvidas e dirimir aí os seus questionamentos, ok? Queridos, então vamos lá. Precisamos falar sobre depressão. O que é depressão? É uma pergunta muito simples, pequena. Entretanto, a resposta é muito complexa, abrangente e, infelizmente, majoritariamente da sociedade não compreende o que é depressão. Vamos primeiro definir algumas nuances para que fique muito bem esclarecido a vocês a diferença entre tristeza e depressão. São coisas totalmente distintas, apesar de se correlacionarem. Tristeza, melancolia, angústia e infelicidade são os sentimentos naturais dos seres humanos, em que todos nós podemos ser acometidos ao longo do dia, por episódios, pelos intempéries da vida. Então, isso é natural, faz parte da chamada vida. Agora, quando esses sentimentos eles começam a ficar intensos, prolongados e trazem prejuízo, nós então caracterizamos como um transtorno depressivo. Qual é a diferença entre tristeza e depressão? Isso aqui é muito importante. Então já vamos definir isso. Tristeza é uma reação emocional normal às inúmeras situações que nós somos acometidos durante a nossa vida e nós sabemos de fato qual é a causa. Você foi mandado embora do seu emprego, você infelizmente atualmente não está tendo nenhuma atividade remunerada. Então você está triste. Você sabe por que você está triste? Porque você não está trabalhando. Então, você sabe por qual motivo o seu humor ele está deprimido. E esse período ele não costuma exceder de 6 a 8 semanas. Entretanto, quando você está triste, além dessas características que é uma reação emocional normal, em que todos nós estamos sujeitos, você sabe exatamente por qual motivo você está triste, não costuma exceder de 6 a 8 semanas, e mesmo que tenha este período, a sua vida continua progredindo, mesmo apesar dessa tristeza, ok? Então, isso não gera para você prejuízos que comecem a influenciar outras nuances de sua vida. Então, você não para de comer ou começa a comer em demasia, você não vê prejuízos nas suas relações interpessoal, você não vê prejuízos no seu ofício, você não vê prejuízo, as coisas que você gosta, você ainda continua a gostar e faz sentido a você. Então, a tristeza é isso. Agora, a depressão é diferente. Primeiro aspecto, a depressão é uma doença, é uma patologia. O que vem a palavra patologia? Ela vem ali do sufixo patos, que significa sofrimento. Sofrimento, ok? Então, primeiro, depressão é uma doença, não é uma reação emocional normal como a tristeza. Depressão, ela já se tornou uma doença, é algo
é uma alteração, uma disfunção, ok? Psíquica, que você não sabe, majoritariamente, ok? Das pessoas que são cometidas de depressão, elas não sabem exatamente por qual motivo elas estão daquela forma. E aí, além disso, elas revelam angústia, uma autodesvalorização, uma desmotivação, que podem se prolongar por meses ou até mesmo anos, e isso compromete a vida da pessoa em diversas nuances, pessoal, social, profissional, familiar. Então, isso gera prejuízos à vida dela, ela não consegue viver da mesma forma que ela vivia antes, bem diferente da tristeza, ok? E tudo isso aí, nós vamos falar mais adiante, carrega aí conteúdos que estão lá no nosso inconsciente, de desordens psíquicas, e aí isso requer um apoio profissional especializado de médicos, dos psicanalistas e psicólogos também. Bem diferente da tristeza. Quando você está triste, não necessariamente você vai precisar de uma ajuda profissional. Você sabe por que você está triste, você não gera prejuízos à tua vida de forma significativa, e não tem um prazo já determinado e passa, bem diferente da depressão. Então, gente, se vocês esquecerem de tudo que eu falar aqui com vocês, não se esqueçam dessa frase: depressão é uma doença multifatorial, sendo que esses fatores, eles contemplam fatores biológicos e genéticos, sociais e ambientais, psíquicos e pessoais. Então, não se esqueçam disso, a depressão é uma doença, é uma patologia, é uma alteração em que ocorre na nossa maquinaria humana, tendo que a causa ela é multifatorial. Infelizmente, a incidência da depressão ela está cada dia mais crescente, sendo que nós temos aí uma prevalência de 8 a 16,8%, isso varia de local para local. Queridas, nós mulheres, a maioria dos transtornos psíquicos, sendo eles os transtornos de humor, os transtornos de ansiedade, até mesmo de personalidade, a maioria dos transtornos psíquicos é a prevalência da população feminina. Então, a depressão, ela comete mais as mulheres. A questão da idade, depressão não tem idade, todo indivíduo pode ser cometido de depressão, ok? Todos. Mas nós vemos aí uma prevalência, principalmente dos idosos, então a partir de 60 anos, tem um risco maior das pessoas serem acometidas por depressão, e também está tendo uma incidência muito grande entre a idade de 20 a 40 anos. Crianças e adolescentes também está sendo acometido por essa doença, e estes números eles estão, infelizmente, só em ordem crescente. Queridos, a depressão socialmente ela custa muito, ela atinge jovens na sua idade produtiva, sendo que a depressão é a doença número um de afastamento, de incapacitação do trabalho. Não é questão de acidentes. A número um é a depressão. Ela representa a doença com maior significado da incapacitação, e por isso muitas pessoas elas são afastadas quando são cometidas pela depressão. Ela costuma ser mais debilitante que doenças coronarianas, que são, e também diabetes mellitus, principalmente causa de anos vividos aí com incapacidade. E o suicídio tem total relação também com a depressão.
estão entre as 3 principais causas de morte em jovens aí de 15 aos 45 anos. Então, a depressão, além das suas causas serem multifatoriais, quando ela se instala, a sua expansão em relação aos seus desdobramentos é muito expressiva, ok? Porque isso atinge a vida de quem é acometido, os seus familiares, tem que ter uma abordagem integral dos profissionais, a vida da pessoa ela fica estagnada, se for um jovem que está em idade produtiva, ele vai ter que ser afastado do trabalho, isso também vai repercutir para a sociedade. Então, são muitos desdobramentos negativos, não só para o indivíduo, como para toda a população, toda a sociedade. Como eu disse para você, essa depressão é a principal causa de incapacitação no mundo. No mundo. Então, vamos entender, gente, o que acontece no nosso corpo quando a pessoa é acometida da depressão. Então, eu vou explicar aqui para vocês de uma forma, vou tentar ser mais didática possível. Eu quero elucidá-los quanto à fisiopatologia, ok? O que acontece com o organismo, o que acontece lá no nosso cérebro, que é o mestre da maquinaria humana, que é um órgão vital, lindo, complexo e fantástico, que comanda todo o nosso corpo. Bom, há muitos estudos que ainda estão sendo a cada dia desenvolvidos no avanço para nós entendermos mais da causa, do que acontece quando a pessoa ela é acometida na depressão, qual que é a fisiopatologia, o que acontece biologicamente falando no corpo da pessoa. São várias teorias existentes, entretanto, aqui a que se destaca é a teoria monoaminérgica, também chamada teoria dos neurotransmissores, e é dela que eu vou falar. Então, a teoria monoaminérgica, também chamada de teoria neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? Existem vários neurotransmissores, sendo a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, os principais envolvidos na doença depressão. Mas existem outros também, mas não vamos destacar estes aqui. O que são neurotransmissores? Qual que é a função dos neurotransmissores? É o seguinte, gente, os neurotransmissores, eles são mediadores químicos produzidos pelos neurônios com a função de ter uma sinalização. Aqui eu coloquei uma imagem aqui para vocês de um neurônio, ok? Que ele aí é composto, então, pelo corpo celular. Aqui nós temos o axônio e os dendritos, ok? E aí, como que eles se comunicam? Eles se comunicam pelas sinapses, que é a região aqui responsável pela comunicação entre 2 ou mais neurônios, ok? E tem aí essa função de enviar sinais. E como que ele envia esses sinais? Por meio daqueles neurotransmissores aqui que eu mostrei para vocês, que são os mediadores químicos, são moléculas que vão ser liberadas por esses neurotransmissores para ocorrer, então, a comunicação entre eles. Então, quando o cérebro, ele faz o comando da minha fala, do meu gesto, ok? Isso tudo é em questão de milésimos e tudo acontece por meio dessa comunicação entre os neurônios. E cada neurotransmissor, ele possui uma função em nossa vida. Então, por exemplo, a dopamina, ela é responsável aí pelo prazer.
Então, ela reduz a ansiedade, ela melhora o nosso ânimo, ela otimiza a nossa energia e a nossa motivação. E como que a gente pode obter a dopamina? Por meio de comemorar, a gente reconhecer as nossas conquistas, isso gera dopamina. Ser grato, atividade física gera automaticamente dopamina. A serotonina, ela reduz os maus hábitos, ela aumenta a capacidade de decisão, então está muito relacionado ao poder de decisão. Então, o hábito que para a gente otimizar, potencializar a serotonina, ok? Bem, é ver o lado bom das coisas, sermos otimistas. Tem também a questão da melatonina, que é responsável aí pelo nosso sono. Então, ela melhora a qualidade do nosso sono. E o hábito que nós podemos fazer é tomar, a cada dia a gente ter o hábito de tomar aí um pouco de sol. E aí eu vou mostrar para vocês também que quando nós não dormimos bem e quando nós infelizmente, poluímos a nossa mente, poluímos a nossa vida pelo nosso estilo de vida, a produção da melatonina, ela é prejudicada. Eu vou explicar isso para vocês mais na frente. E temos também a noradrenalina, que ela reduz o estresse, ela melhora o foco e a capacidade cognitiva. E como que nós podemos otimizar isso? Por meio de atividade física, por meio de massagens, por meio de atividades que vão estimular o nosso processo cognitivo também. Então, esses neurotransmissores, eles são de suma importância para o nosso viver saudável e feliz. Só, queridos, que o nosso corpo ele é muito inteligente. E como eu falei para vocês, a dopamina, por exemplo, ela reduz a ansiedade, ela é responsável pelo prazer. Então, qual hábito? Por exemplo, eu dei aqui um exemplo, atividade física. Então, primeiro, você vai ter que sair da tua zona de conforto, levantar da sua cama, você vai ter que vestir a roupa, ir lá para a academia, cansar, voltar, tomar um banho, aí libera a dopamina. Mas você pode ter dopamina de outra forma também. Nosso organismo ele é muito inteligente. Como? O que você prefere? Fazer atividade física, que você vai ter todo esse trabalho, vai gerar dopamina, mas você vai ter trabalho, vai ter que ter renúncia. Ou você comer um chocolate, que também libera dopamina, porque a dopamina está muito ligada também com carboidratos. Então, quando a gente come carboidratos, libera dopamina, por isso que a gente sente aquela sensação de prazer. Então, às vezes, por mecanismos, né, de defesa, de estratégia do nosso corpo, nós preferimos ter ações curtas que vão gerar dopamina, só que são dopaminas que essas ações elas podem nos prejudicar também. Você vai ter ali uma sensação de prazer imediata, entretanto curta, porque aí você não vai ter também aquela sensação de paz, de que eu fiz o que é certo, eu fiz o que eu precisava de ter feito, entendem? Então, vocês percebem que, por exemplo, quando a pessoa está numa situação de depressão, ela está muito deprimida, a, um uma das manifestações clínicas que nós observamos é que ou ela começa a comer muito ou ela também perde o apetite. E ela, quando as pessoas que começam a comer muito, são carboidratos, então a pessoa ela começa a engordar muito, por causa que como que ela já está com o humor muito deprimido, ela vai tentar, com o mecanismo de defesa, mesmo de uma forma inconsciente, elevar essa dopamina, ok? Então, deixa eu explicar para vocês, ok? Aqui representa aqui as fendas sinápticas, que é a comunicação aqui entre dois neurônios. Isso a todo momento acontece, em questão de milésimos. Aqui representa uma imagem de uma pessoa que não é acometida por depressão, uma pessoa que tem depressão, e aqui também vou explicar onde que ocorre, como que os fármacos atuam lá no nosso sistema nervoso, lá entre os neurônios, nessas comunicações neurais,
para que possa tentar fazer o inverso do que a depressão está ocasionando. Então é o seguinte, para haver essa comunicação, são os neurotransmissores, que são esses mediadores químicos que enviam mensagens para, para a fenda pós-sináptico. Então, vocês estão vendo aqui, esses amarelinhos aqui, olha, eles estão representando esses neurotransmissores. Então, eles são liberados, ok, pela fenda pré-sináptica de uma pessoa que não, de uma pessoa neurotípica, que nós chamamos que não tem nenhuma desordem psíquica, e são recaptados aqui pela pós-sináptico, volta aqui novamente, fez a sua função da biosinalização, ok, foi produzido, foi aqui para o pós-sináptico, voltou, ocorreu a recaptação, ok. Na depressão, há uma diminuição, queridos. Há uma diminuição na produção desses neurotransmissores. Vocês estão vendo que olha aqui a quantidade, como que diminuiu. Então, há uma redução desses neurotransmissores aqui, olha, eu mostrei para vocês, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, principalmente na serotonina, tá? Então, a pessoa, ela já produz poucos neurotransmissores e já tem já uma redução também, até mesmo dessa recaptação. Os fármacos, existem várias classificações, existem várias classes de antidepressivos, mas, por exemplo, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que geralmente é o de primeira escolha, dependendo do tipo de depressão que a pessoa tem, eles vão atuar justamente aqui. Pode ser contraditório, mas não é. Porque é o seguinte, ele vai inibir. Mas aí você pensa, mas peraí, eu já não estou tendo a produção de neurotransmissores suficiente, já está faltando, eu vou ainda inibir, eu vou bloquear. Sim, aí, o fármaco ele vai atuar bloqueando aqui para que o organismo possa ter aquela queda brusca de, opa, peraí, não está tendo neurotransmissor. Então, ele bloqueia para produzir mais. Entendem? Porque o nosso organismo ele é muito inteligente. Então, ele está tendo essa falta brusca, então ele vai ser obrigado a produzir mais. Então, de certa forma, eu estou inibindo para produzir mais esse neurotransmissor que vai fazer, então, o equilíbrio novamente. Ok? Queridos, então o nosso cérebro, ele é dividido por lobos. Então, nós temos aqui na parte frontal, o lobo frontal, parietal, occipital e aqui no lado aqui o temporal. E por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque cada lobo é responsável por uma função do corpo humano. Sendo que o lobo frontal, ele é o maior de todos e é o mais complexo. No lobo frontal aqui, principalmente na região do córtex pré-frontal, aqui está a localização em que é responsável pela tomada de decisões na nossa vida, por estratégias, pela racionalidade, pelo movimento, pela abstração, ok? Aqui contém 16 bilhões de neurônios, é a parte onde que é o maior lobo e que é responsável pela nossa racionalidade, responsável pela tomada de decisão, responsável pelas estratégias, pelas decisões que nós fazemos na vida. Aqui no lobo parietal é, localizado aqui na parte superior central da cabeça, as funções dele é de processamento de sentidos, de sensações. Aqui na parte occipital, a função é de processar os dados visuais, tá? E aqui, na região, no lobo temporal, que é aqui no lado, acima aqui das orelhas, a função é de processar os estímulos auditivos, responsável pelo gerenciamento da memória, ok? Então,
Isso aqui que eu gostaria que vocês soubessem. E principalmente nós vamos atentar muito para esse lobo aqui frontal. Por quê? Aqui no lobo frontal, principalmente aqui no córtex pré-frontal, está muito relacionado com a depressão. Porque aqui nós temos o centro de controle do cérebro, o planejamento de comportamento, a tomada de decisões, o controle das emoções, consciência de si mesmo e principalmente autoindependência. Olha quantas funções tem aqui no córtex pré-frontal. E esse lobo frontal, os estudos científicos, eles demonstram que é a sede da espiritualidade, da moralidade e da vontade. Ou seja, vocês percebem que quando a pessoa ela não tem depressão, o mundo para essas pessoas fica cinza, a vida já não faz sentido. Então, há estudos que demonstram que a depressão, ela é ocasionada pelo mau funcionamento desse lobo frontal. Então, quando a pessoa ela tem a depressão, ocorre aqui uma alteração nesse lobo. Existe uma correlação entre depressão e a diminuição do fluxo sanguíneo no lobo frontal. Então, as pesquisas, elas nos elucidam que ocorre, então, uma diminuição da atividade daí da função do lobo frontal, que é a causa, e não é efeito, tá? É a causa da depressão. Então, a depressão, e tem estudos também indicando que pode ser causada também por derrame na porção medial do lobo frontal. Alguns estudos demonstraram, científicos, que quando a pessoa ela é acometida por alguma alteração, né, um derrame, um AVC, o que acontece? A maioria deles, quando a região acometida foi no lobo frontal, os pacientes, eles ficaram em depressão. 80 ou 90% dos pacientes que tiveram, então, este derrame aqui, principalmente nessa área cometida, elas tiveram depressão, tá? Então, as doenças psicológicas, as doenças psicossomáticas, as desordens psíquicas, todas elas têm as suas raízes, falando de uma forma fisiológica, no lobo frontal, lesado. É muito importante nós nos atentarmos para isso. E por que tudo isso que eu expliquei para vocês? Porque eu estou mostrando aqui a vocês que acontece alterações anatômicas, fisiológicas, não apenas entre essa produção desses neurotransmissores em que há uma queda, mas também anatomicamente há sim uma alteração no lobo frontal, que é o responsável por todas essas funções que são de suma importância para a nossa vida. Vocês percebem quando a pessoa ela é acometida de depressão, a maioria delas, elas ficam letárgicas para tomar decisões, as suas ações, as suas decisões, o seu raciocínio, ele é lentificado. Por quê? Porque há uma alteração nesse córtex pré-frontal. Não só a depressão, queridos, mas outras doenças também, que fazem parte dos transtornos de humor, e até mesmo outras desordens psíquicas, elas têm as suas raízes nesse lobo frontal lesado, que é de suma importância para o nosso viver. Então, qual é o quadro clínico da depressão? Normalmente, o início é insidioso, subagudo, sem tratamento aí dura de 3 a 6 meses, e o tempo de doença não tratado, ele piora o prognóstico. Por isso que é importante nós sabermos o que é depressão, para a gente já estar atento e poder ajudar outras pessoas também, e a você mesmo aí que você está ouvindo. Eu mandei aí por e-mail, pedi a Cris para mandar para vocês um questionário, não sei se vocês já fizeram, que é um questionário que nós usamos também na triagem, também de classificação de qual que é a intensidade, o nível da sua depressão. Eu vou falar aqui para vocês. Tenha já em mão já aí o resultado, para que a gente possa contemplar, ok? Essa estimativa. Então, veja bem, aqui nós temos que ter muito claro que
é que a depressão é uma doença, uma patologia crônica e recorrente. Após o primeiro, quando você, então, quando o médico já te deu o diagnóstico, e após o primeiro episódio, ok? Você tem 50% de chance de novamente ocorrer outro episódio aí da manifestação da depressão. Após o segundo episódio, 70%. Após o terceiro episódio, 90%. Então, isso aqui é muito importante, porque a depressão, ela é uma doença crônica, ela é uma doença silenciosa. E quanto mais tempo a pessoa ela demora para buscar ajuda ou reconhecer, mais difícil fica e mais consequências fica para o paciente. E a depressão, o tratamento dela é demorado. Nós temos que ter persistência para tratar as doenças psíquicas que acometem a nossa vida. Então, no quadro clínico, quais são os sintomas que ocorrem com a pessoa que é acometida por depressão? Tristeza ou anedonia. Isso daqui, toda pessoa que tem depressão, nós temos que ter esse critério de tristeza ou anedonia. O que é anedonia? Quando a pessoa ela já não tem prazer, as coisas que tinha sentido para ela, que geravam prazer para ela, já não tem mais. Então ela gostava muito de correr, ela gostava muito de fazer caminhada, ela gostava muito de ficar com o seu cachorro, ela gostava muito de sair com os amigos. Isso para ela não faz mais sentido, não gera para ela mais prazer. Então, ela fica naquela tristeza, naquela anedonia persistente, falta de ânimo, cansaço, fadiga, apatia. Tem alterações de psicomotricidade, lentificação, catatonia, agitação, inquietação, culpa, inutilidade, autoestima muito baixa, irritabilidade. Ela tem uma desesperança, ideação suicida. Não necessariamente a pessoa vai ter todos esses critérios, mas eu vou explicar para vocês quais critérios, no mínimo, que tem que ter para que a pessoa ela possa ter o diagnóstico ali de depressão. Pode ter também sintomas mais funcionais ou físicos, alterações de sono, então a pessoa começa a dormir muito pouco, alteração de apetite, então ela tem inapetência, ou né, falta de apetite, ou ela começa muito a comer, polifagia, alterações de libido sexuais também pode ocorrer, sintomas álgicos, ela começa a sentir dor na barriga, dor muscular, alterações cognitivas de concentração, distorção da realidade, pensamentos repetitivos ou ruminativos, sintomas ansiosos também podem estar presentes e pode evoluir para os sintomas psicóticos também. Então, qual que são os critérios diagnósticos para a depressão? A pessoa, queridos, ela vai ter que ter, então, ou uma tristeza e ou anedonia, e mais cinco, pelo menos mais cinco sintomas aqui abaixo, tá? Então, para a gente ter um diagnóstico, estou explicando aqui para vocês, para ter um diagnóstico, critério diagnóstico para a depressão, um transtorno depressivo maior, é que a pessoa ela tem uma tristeza e ou uma anedonia, é obrigatório que tenha pelo menos um desses dois aqui, mais cinco desses sintomas aqui abaixo. Alteração de apetite ou peso, alteração de sono, alterações de psicomotricidade, fadiga, falta de energia, inutilidade, culpa ou recriminação, alteração de concentração e decisão, pensamentos recorrentes de morte. Isso tem que ocorrer durante mais de 15 dias, a maior parte dos dias, causando prejuízo e sofrimento. E aí a gente tem que excluir também outras causas, por exemplo, que nunca houve mania ou hipomania. Isso também mais à frente eu vou explicar. Mas o que eu quero que vocês entendam isso daqui? Então, a pessoa tem que ter pelo menos durante 15 dias, 15 dias, a maior parte dos dias, tristeza e ou anedonia,
mais 5, pelo menos 5 desses sintomas aqui, do 3 até o 9, ok? Pode ser classificado com depressão leve, moderada e grave, porque isso depende do número de sintomas, da gravidade dos sintomas, o grau de prejuízo que eles vão gerar para a vida do paciente, da pessoa, associação ou não com ideação suicida, sintomas psicóticos ou necessidade de internação. Então, nós fazemos o uso de escalas, porque a gente precisa, é muito importante, se a pessoa está com depressão, ela saber, primeiro, qual tipo de depressão, qual tipo de transtorno de humor, porque existem vários tipos de depressão. Qual que é a intensidade? Ela tem depressão leve, a moderada ou a grave? E aí eu coloquei aqui o uso de escalas, vocês fizeram lá escalas de vocês? Então, esse é o resultado do teste. Isso é uma das escalas que nós usamos, né? Que é o PHQ-9, interpretação do score. Então, se atenta aí. Qual que foi a pontuação de vocês? Então, vejam bem, não é para você pensar, quando você fez lá o teste, lá está escrito nos últimos 15, 14 dias. Não é para você pensar em toda a tua vida, naquela situação lá que te gerou tristeza. Não. Então, o score deu de 1 a 4. Vocês viram lá que os dois primeiras perguntas contemplavam justamente isso daqui, olha, a questão da tristeza, a anedonia, mas é claro, colocou de uma forma para a pergunta para que vocês pudessem entender melhor. Então, de 1 a 4, depressão mínima, de 5 a 9, depressão leve, 10 a 14, a moderada, 15 a 19, depressão moderadamente grave, e da 20 a 27, a depressão grave. Queridos, independente de qual nível, qual a gravidade da depressão, procure ajuda. E quem pode dar o diagnóstico de depressão é só o médico, ok? Psicólogo, psicanalista, não pode. Nem outro profissional, apenas o profissional médico pode dar diagnóstico de transtornos, sendo eles transtornos de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade, ok? Que faz parte lá do DSM-5, que é, no caso, a Bíblia e dos psiquiátricos. Sendo que os outros profissionais, esses que eu citei para vocês, né? Por exemplo, eu sou psicanalista, né? Sou acadêmica e acadêmica de medicina também. Então, como psicanalista, então eu já posso atuar abordando ali o meu papel para estar trabalhando a psique daquele paciente, o psicólogo, o terapeuta. Então, ele vai entrar aí para trabalhar com aquele paciente as questões psíquicas que ele tem ali e que talvez ele não tenha consciência, está lá no inconsciente dele, e ali no processo da análise, tudo isso é elucidado e transformado. Então é muito importante que tenha essa integração, mas quem pode dar o diagnóstico de depressão é o médico, ok? Então vamos relembrar. O episódio depressivo maior, ok? Que é o transtorno mais frequente. Qual que são os critérios diagnósticos? É quando a pessoa tem humor deprimido e ou perda de interesse, prazer, que a gente chamou lá essa palavrinha aqui, anedonia. Duração no mínimo de 2 semanas, associada a pelo menos 5 desses sintomas aqui abaixo. Então, se isso está ocorrendo, a pessoa, então, ela tem um diagnóstico de depressão. Os idosos, como eu disse a vocês, é uma população muito acometida, tem uma prevalência muito grande. E eles também apresentam sintomas físicos muito expressivos, tem uma alteração do sono, do apetite, e tem muitas manifestações clínicas de somatizações e que vai para o corpo, então ele começa a sentir muitas dores, começa às vezes talvez ter taquicardia, o coração começa a acelerar, começa a ter angústia, começa a sentir o coração, o peito, né? Começa a sentir o peito apertando. Eles fazem mais sintomas psicóticos também, tem um risco muito grande de suicídio. Nós temos que preocupar com os nossos idosos também, tendo em vista que a população brasileira, a cada dia, ela está se tornando mais senil, mais velha. Então, queridos, a depressão, o diagnóstico, ele é
clínico. Nós também temos que excluir também, né? O médico ele vai se atentar para isso, talvez tenha alguma causa orgânica que pode estar, sim, sendo um fator de predisposição para a pessoa ter ali a depressão, ok? Tem várias escalas, sendo que a escala que eu disponibilizei para vocês é esse daí, o PHQ-9. E os sintomas, relembrando, eles devem causar sofrimento significativo e prejuízo funcional, além de estarem presentes quase todos os dias, na maior parte do dia. Muito importante nós atentarmos que quando a pessoa ela perde alguém, ela está em luto, principalmente nessa atual configuração que nós vivemos da pandemia, o luto ele pode ser um gatilho para o episódio depressivo. Então, as pessoas que ela têm depressão e muitas delas, elas desistem do processo terapêutico, elas acham que já pode parar com a medicação e com a terapia ou análise, aí se depara com outras situações, os intempéries da vida, por exemplo, um luto, aí ela pode ser acometida por um episódio depressivo. Sendo que o luto, ele tem 5 etapas. Não sei se você sabe, o luto tem 5 etapas. Né? A primeira, a pessoa ela vai sentir ali a negação, a primeira etapa é a negação. Tem 5, e uma delas é a etapa da depressão, não a patologia, não a doença da depressão, tá? Mas uma das etapas do luto, que fazem parte das 5, é a depressão. E aí ela vai ter muitas características em comum com a doença depressão, mas não significa que ela tenha ali a doença, porque a pessoa ela passa pelas 5 etapas, não necessariamente na ordem ali dessas etapas do luto. E é importante que nós compreendamos também, se tem alguém aqui que perdeu algum ente querido esses últimos dias, talvez você esteja em uma das etapas do luto, que é uma delas é da depressão. Tem a negação, a depressão, a ira, ok? Aqui, eu trouxe aqui para vocês para demonstrar o seguinte. Eu estou aqui abordando hoje a depressão, tendo em vista o episódio depressivo, que é o transtorno depressivo maior. Mas existem vários outros tipos de transtornos depressivos, vários outros tipos de depressão. Como, por exemplo, tem a depressão pós-parto. Então, a mulher, quando ela ganha o bebê, começa no início, a 4 semanas pós-parto, ela fica assim com depressão. Isso, várias mulheres são acometidas e passa, ok? Ela acompanhando ele com o médico, ela consegue sair sim dessa depressão pós-parto. Existe a depressão sazonal. A depressão sazonal está relacionada com as estações do ano. Ela não é muito vista aqui no Brasil, mas principalmente em países da Europa é muito comum. Então, porque a questão da luz solar, o sol, gente, ele tem muito a ver, total correlação com o nosso humor. Então, nesses países europeus onde que não há muita incidência de sol, é muito comum essa depressão. Então, as pessoas no outono e no inverno, elas são cometidas por essa depressão, mas quando volta ali o verão, a primavera, essa depressão, ela já não existe mais, ok? Então, ela diminui com o período aí de luz diurna. Tem a depressão atípica, tem a depressão psicótica, tem a depressão endógena também, ou melancólica. Então, queridos, aqui eu trouxe alguns aqui para mostrar para vocês que existem vários tipos de depressão. Infelizmente, muitas pessoas acham que depressão é falta de Deus, que depressão é bobeira, que depressão. E aqui estou mostrando para vocês tudo de uma forma comprovada por estudos científicos, fisiologicamente, biologicamente, como que isso tudo ocorre. Então, até mesmo a questão da estação, a questão da luz solar, ela influencia para algumas pessoas que são cometidas. Tem a depressão sazonal também. Ok? Querido, se a depressão ela é uma doença multifatorial, logo o seu tratamento também é multifatorial. O tratamento da pressão ela é multifatorial. Então, eu preciso de uma abordagem holística integral para o paciente que é cometido da depressão. Então, é muito importante vocês terem em vista isso, para que quando
Se porventura tiver alguém aqui que tem depressão, conhece alguém que tenha, vocês, vocês estarem já tendo esse conhecimento. O tratamento da depressão tem duração no mínimo de 6 meses, independente dali se é depressão leve, moderada ou grave, é no mínimo 6 meses. E tem vários fatores que vão influenciar nesse tratamento. Primeiro, a gravidade, quais foram os fatores desencadeantes, os tipos de sintomas, os recursos disponíveis, porque muitas pessoas elas não têm condições, muitas, de comprar os antidepressivos, apesar de o SUS disponibilizar de muitos medicamentos antidepressivos, mas às vezes ela também não tem condições de passar ali por um processo terapêutico, analítico. Tem a questão também da preferência do paciente, a familiaridade, a identificação que ele vai ter também com o profissional de saúde, com o método de tratamento. Então, são várias nuances que nós temos que ponderar aí no tratamento da depressão. Queridos, eu queria que vocês não se esquecessem de uma coisa. O tratamento para a depressão, como é multifatorial, envolve várias nuances, sendo que, independente de qual depressão que você tenha, você sem o manejo clínico sempre tem medidas não farmacológicas e terapia. Vocês sabiam que essa depressão aqui, olha, vou mostrar aqui. Quando a pessoa ela tem a depressão leve, não entra com medicamento. A terapêutica, o tratamento, qual que é? O tratamento é medidas não farmacológicas junto com terapia, junto com a análise, quando é a leve. Aí, a partir da moderada e grave, é medidas não farmacológicas, terapia e medicamentos. Então, as medidas não farmacológicas, junto com a análise, com terapia, ela é a base de qualquer tipo, nível de depressão. Sendo que quando é a leve, não entra com medicamento. Então, olha o poder da análise, da terapia, juntamente com as medidas não farmacológicas. Sono. Nós precisamos de ter boas noites de sono. Precisamos fazer a higiene do sono. A maioria das pessoas, principalmente o Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Há estudos que mostram isso já. E isso influencia diretamente o nosso sono. Nós precisamos fazer uma higiene do sono. 2 horas antes de vocês dormirem, nada de celular, de tablet, de computador. Quanto mais escuro for o seu quarto, melhor a qualidade do seu sono, porque a melatonina ela é prejudicada quando há interferência de luz. Pessoas que dormem com luz acesa, com televisão ligada, não estão dormindo, mas não estão descansando. Pode até dormir, mas no sono também é que há uma consolidação de todo o nosso processo de aprendizagem. Então, quando você não dorme, você nota que você fica mais esquecido, que você fica mais letárgico com as suas funções cognitivas e racionais. Então, se você não dorme bem, você não consegue consolidar e você se torna esquecido, você começa a esquecer, você começa a ficar mais lento para lembrar do nome das pessoas, dos seus compromissos. Então, nós precisamos de fazer a higiene do sono. Como se faz? Primeiro, você tem que entender que você precisa da higiene do sono, que você 2 horas antes de você dormir, nada de eletrônicos, nada de atividades físicas. No mínimo aí tem que ser 2 horas antes da última atividade física de você dormir. Você tem que ter uma rotina. Qual horário que você dormir? Você tem que estabelecer, eu vou dormir todos os dias, qual hora? 10 horas da noite, 10h30? Porque nós temos, gente, um ciclo fisiológico que rege o nosso corpo, que a gente chama de ciclo circadiano. Então, a partir de determinada hora, já começa a produzir de uma forma fisiológica e automática a melatonina, indicando que, olha, eu quero dormir, você precisa descansar, o meu corpo todo está preparando para dormir. Então, você tem que começar a ouvir o seu corpo.
Nutrição, alimentação. Alimentação, nós precisamos de mudar a nossa alimentação. O nosso intestino, ele é muito inervado. A gente costuma brincar que é o nosso segundo cérebro, é o intestino. Se você come mal, se você come embutidos, enlatados, se a sua dieta é baseada em carboidratos, refrigerantes, se você não gosta de comer verduras, legumes, se você não tem horário fixo para isso, o seu corpo vai adoecer. E principalmente o seu aparelho psíquico, ele vai adoecer. Porque se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Atividades físicas, todos nós sabemos que temos que fazer atividades físicas, mas quantos fazem atividades físicas? Tem muito a ver com o nosso humor, tem a ver com a nossa imunidade. Pessoas que não fazem atividades físicas, elas se tornam imunodeprimidas, elas ficam mais suscetíveis a doenças. Não, mas eu fico o dia todo lavando casa, eu trabalho na minha casa. Isso não é atividade física. Você tem que, no mínimo, 3 vezes na semana, 40, 50 minutos, ter uma rotina de atividade física. Queridos, vamos falar agora de terapia, vamos falar de análise. Análise, a psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental, ela transforma a vida das pessoas. Ela transforma. Eu costumo dizer aos pacientes que análise não é para quem tem problema, porque todo mundo tem problema. Análise é para quem quer saber lidar com os problemas. Nós precisamos de começar a promover o autoconhecimento, entrar em análise, porque quando as pessoas não mudam, eu tenho que mudar. E quando eu mudo, tudo muda ao meu redor, já dizia Freud. Se tudo começa lá no lobo frontal, se tudo começa lá nas minhas alterações, que houve uma queda daqueles neurotransmissores e que, por conseguinte, por consequência, há uma alteração toda na minha no meu sistema nervoso, há uma alteração do meu lobo frontal, da minha capacidade de decisão, de racionalidade, sendo ocasionado por diversos fatores. Eu preciso de ir lá na causa. E por mim mesmo eu não consigo. Eu preciso de um profissional qualificado para isso. E aí nós temos também os fármacos, os medicamentos antidepressivos. Existem várias classes. Aqui eu coloquei alguns deles. E que o seu médico vai prescrever para você. Nós temos que começar a tratar bem nosso lobo frontal. Primeiro, nós temos que proteger ele de lesões físicas. Se você anda de moto, proteja o seu cérebro, proteja a sua cabeça. Temos que ter cuidados preventivos ou de controle das doenças de base, que pode ocasionar danos ao nosso lobo frontal. Evitar drogas e toxinas, álcool. Mesmo que vocês sabiam que mesmo após 24 horas que você ingeriu o álcool, há ali sim uma lesão lá no teu lobo frontal, que é o responsável pela quê? Tomada de decisões. Então você, mesmo não percebendo, mesmo de uma forma inconsciente, mesmo depois de 24 horas, está tendo uma lesão ali, que podem comprometer o desempenho do cérebro. Álcool, cafeína, drogas ilícitas, todas elas fazem mal ao nosso lobo frontal. Tem que dar, então, adequado suprimento de oxigênio. Como que eu faço isso? Atividade física, que há ali uma oxigenação, há uma limpeza por meio da atividade física. Se você não faz atividade física, você então não consegue fazer esse suprimento. Tem que dar uma boa nutrição, como? Por meio de alimentação. Todos os dias nós temos que ter ali uma quantidade de tempo expostos à luz solar, exercitar o nosso corpo como a nossa mente, precisamos de trabalhar esse lobo frontal, bem como os outros também, com
uma atividade cognitiva que nos estimula, porque é uma nuance que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, esses neurônios, eles possuem essa nuance da neuroplasticidade. Há uma adaptação, uma remodelagem, uma modelagem de acordo com o que a gente faz da vida. A vida, ela pode ser resumida da seguinte forma: 10% é o que a vida traz para a gente, e 90% é o que a gente reage, como que a gente reage com o que a vida traz e faz com a gente. Provendo a entrada também de dados apropriados através do controle de tudo que você vê, ouve e vivencia. O autoconhecimento ele nos liberta dos cárceres psíquicos que paralisam as nossas vidas. Eu recomendo, todos nós sempre deveríamos estar em análise. Quando eu conheci a psicanálise, eu me apaixonei. Quando eu entrei em análise, eu me encantei. O autoconhecimento foi promovido, é poderoso. E hoje eu sou psicanalista e quero transmitir esse autoconhecimento e promover isso às outras pessoas. Ele muda. Muitas pessoas esperam que o outro mude, que o esposo mude, que o marido mude, que o mundo mude, que o governo muda. Quando as pessoas não mudam, eu tenho que mudar, porque quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. O tratamento da depressão, ele é multifatorial. Ele tem que englobar todos esses quesitos que eu estou aqui explicando a vocês. Vocês percebem que isso daqui, quem é responsável é você. Você é responsável em promover teu sono, nutrição, atividade física, análise, entrar no processo terapêutico de análise. Isso aqui depende de vocês. Isso aqui também, mas isso é fácil. Mas eu sempre falo que a depressão, ela é uma doença como que tem que ter paciência, porque ela não se instala de uma hora para outra. Então, da mesma forma que foi um processo a instalação da depressão, também vai ser um processo a cura. Vocês concordam que não foi do dia da noite que a depressão acometeu a sua vida? Não foi. Não foi do dia para a noite, foi um processo. Então, o tratamento também é um processo. Tem que ter uma continuação. Principalmente tem que ter paciência que, olha, quando vocês forem começar a tomar os medicamentos antidepressivos, porque muitos antidepressivos, eles só começam a ter efeito depois de 15 dias que começa a ter efeito. Então, muitos pacientes falam, fala com o médico, doutora, esse medicamento não está adiantando de nada tomando ele, é porque nem passou os 15 dias ainda que começa a ter o efeito. Então, nós temos que ter persistência. Nós não podemos desistir de nós mesmos. Quando você desistir de você, quem que vai insistir por você? E tudo começa na mente. Tudo começa lá no nosso aparelho psíquico, que Freud nos elucida. Então, muitas coisas estão aqui no nosso inconsciente. Muitas coisas estão recalcadas, reprimidas, que nós precisamos trazer à consciência. Nós precisamos trazer aqui para cima aquilo que está no inconsciente, para que o processo terapêutico comece a surgir em nossa vida. Quando a dor de não estar vivendo foi maior que o medo da mudança, a pessoa muda. Isso aqui que é desabafo. Isso é desabafo. Isso aqui é análise, isso aqui é terapia. Eu sei que conversar com os amigos é bom, eu sei que ser ouvido por o seu amigo é bom, mas isso aqui é análise. Isso aqui é desabafo. A escuta, ela precisa ser qualificada. A depressão, a ansiedade e as crises do pânico não são sinais de que você é fraco, são sinais de que você permaneceu forte por muito tempo. Eu sempre costumo falar aos meus pacientes, ser feliz dá trabalho, mas não ser feliz também dá trabalho. Que tipo de trabalho vocês querem para a vida de vocês? Porque de toda forma você vai ter trabalho. Ser feliz dá trabalho, mas não ser feliz também dá trabalho. Então, já que de toda forma nós vamos ter trabalho, busca o trabalho que gera felicidade, busca o trabalho que potencializa a tua vida, busca o trabalho que vai agregar na sua saúde. Porque se você não arrumar tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença.
Meu nome é Priscila, esses são os meus contatos. Espero ter otimizado por meio dos meus conhecimentos. Agora estou à disposição a vocês para tirar dúvidas. Deixa eu só acabar aqui. Alguém tem alguma dúvida? Não. Talvez eu tenha falado algum termo que vocês não tenham entendido. Fiquem à vontade para dúvidas, ok? Ninguém? Podem falar. Se puder ligar a câmera, seria bom ver o rostinho de vocês. Boa noite, Priscila. Que bom que gostou, Cleide. Espero que tenham gostado. Boa noite, minha querida. Tudo bem, Elaine? Tudo. Posso te fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa? Pode. Como você falou dos remédios, né, para a parte de medicação mesmo. Uhum. A gente ouve falar e sabe que isso acontece, conhece pessoas, estamos nesse meio, né? Quando o remédio se torna viciante e a pessoa não consegue mais ficar sem ele para ter essa qualidade de vida, ela sente que sem ele ela não possui mais essa qualidade de vida. Isso se torna o quê? É algo que se ajuda com a terapia. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Com a terapia, assim, como que se pode lidar com essa parte do processo? Então, Elaine, é assim, não adianta só ingerir os medicamentos antidepressivos. É como se a Certo. gente colocasse luz como colocasse peneira, sabe? Não adianta. Tem que ser holístico, tem que ser integral, tem que ser junto ali com os medicamentos, análise e mudança de estilo de vida. E é tão poderoso essa questão da mudança de estilo de vida quanto a análise e terapia, que, igual eu falei para vocês, no manejo clínico da depressão leve, não entra na medicina, não entra com medicamento. Entra com análise, terapia e a mudança de estilo de vida, alimentação, nutrição e tal. Agora, essa questão aí que você trouxe que a pessoa ela começa, então, né? Porque assim, isso aí vai depender de como que tá ali a progressão, porque a pessoa assim, ela vai ter que ir ao médico sempre, ver a progressão. O médico vai ter que ter, ele vai ter esse olhar. Você já pode começar a fazer o desmame desse medicamento, se pode reduzir, né? Porque assim, a gente tem que na progressão ali de quando a pessoa ela é acometida pela depressão, o médico, juntamente também com o analista, com o psicanalista, com o psicólogo, eles têm que estar sempre correlacionados para um dar ali o seu parecer para ver se posso estar diminuindo, tem que aumentar, tem que trocar de medicação. Então, assim, Elane, cada caso é um caso, tá? Eu não posso aqui falar para você e generalizar. Então, assim, cada caso é um caso. Então, tem que avaliar aí o que está acontecendo. Agora, sim, os antidepressivos, temos muitos antidepressivos que eles criam essa dependência, e aí o médico que vai ter que fazer esse manejo de como que ele vai abordar quando ele vê que tem já ali essa dependência, o que pode ser feito, tá? Mas o que eu vejo, infelizmente, é que a maioria das pessoas que são acometidas pelos transtornos de humor, tendo em vista a depressão, elas não entram no processo da analítico, terapêutico. Só ficam ali no remédio. E não adianta. Tem que ser remédio. De forma alguma, estou deslegitimando. Tem que ser um todo, porque é multifatorial. Obrigada, Priscila.
Vocês têm mais alguma pergunta? Exato, Cleide. As pessoas elas procuram soluções imediatas. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Você entrar em análise, você entrar em uma terapia, você mudar o estilo de vida, você fazer atividade física, você mudar a sua alimentação, dá trabalho. Mas não ser feliz também dá trabalho. Então a gente tem que escolher que tipo de trabalho que a gente quer para a nossa vida. Porque quando também a pessoa ela não está disposta a ter esse trabalho, ela vai ter outro tipo de trabalho. Então nós temos que fazer escolhas. Mais pergunta, queridos? Estou vendo aqui os comentários, que bom que vocês gostaram. Ah, o Gabriel fez uma pergunta que eu não tinha visto. Alguns alimentos possuem essa função de liberar esses neurotransmissores? Sim. Sim. Infeliz... Como eu... Por exemplo, né, Gabriel, deu o exemplo lá dos carboidratos. Então, os carboidratos, eles, de forma quase que imediata, eles liberam a dopamina. Só que tipo, né, de carboidratos que nós estamos colocando na nossa alimentação, que estamos ingerindo? Então, assim, existem outras formas, existem outros alimentos saudáveis que geram também a liberação desses neurotransmissores que vão potencializar o nosso humor, talvez não de forma instantânea, mas se nós começarmos a comer uma dieta baseada em frutas, legumes, verduras, nós precisamos, gente, de desembalar menos, descascar mais. É isso que nós precisamos. Se as pessoas soubessem do poder que a alimentação tem, isso tem correlação total. Nosso intestino ele é totalmente enervado. Então, a mudança começa principalmente na alimentação. E aí você vai ter, então, depois a liberação do neurotransmissor ali de que eu estou fazendo o que é certo, eu estou tendo ali uma consciência e uma paz no meu aparelho psíquico, que eu sei que eu estou fazendo o que vai gerar para o meu corpo, não só agora, mas futuramente também, benefícios à minha saúde. Porque uma hora ou outra, queridos, a conta chega. A conta chega. Mais perguntas? Posso perguntar de novo, Priscila? Claro. Priscila, o que a gente tem visto muito, né, hoje em dia é que os próprios psiquiatras, eles evitam medicar mesmo, a não ser em último caso, como você falou, né, dependendo do caso, leve, moderado, mais grave, eles já estimulam mesmo a pessoa a passar numa... Você estava escutando bem? Sim. A pessoa passar numa análise, no psicólogo, no analista. O que a gente vê também acontecendo muito é que as pessoas, muitas vezes, por não ter acesso a um psiquiatra, por convênio ou pelo SUS, pela demora, acaba indo em clínico geral, não desmerecendo nada, nenhum. E hoje em dia, parece que os que mais passam, né, prescrevem os remédios antidepressivos, não são mais só os psiquiatras. Os outros médicos estão prescrevendo muito mais que os psiquiatras hoje em dia, porque os próprios psiquiatras eles já veem a importância de uma análise junto. Eu sei porque eu passei isso na minha casa aqui há um tempo atrás, e o psiquiatra ele foi muito assim, custou, né? Ele não queria já dar remédio. Ele primeiro análise, até que não precisou do remédio, porque foi leve. E, de repente, um clínico geral, ele iria cuidar ali, sabe, daquele momento, porque não tem um acompanhamento. A gente percebe muito isso hoje em dia. Elane, infelizmente, né?
Nós temos, sim, essa situação que você está trazendo à tona, mas, assim, e quando você ressalta que muitas pessoas, né, elas não têm condições, né, que de fato, né, no SUS, muitos, onde a pessoa está, talvez não tenha psicólogo, pelo SUS, mas, queridos, nós vemos aí na internet, se a pessoa procurar, tem vários psicanalistas, psicólogos, que são voluntários. Então, existem muitas opções hoje em dia. Tem psicanalistas, psicólogos com preço muito acessível, às vezes está cobrando a sessão ali R$ 25, né? Então, assim, há sempre um jeito. Então, eu sempre falo que se a gente começar a entender a importância de estar sempre em análise e formos orientados a isso, então, por isso, né, que eu fiz já a psicanálise, porque eu quero ter essa abordagem integral com meus pacientes, porque é poderoso, tá? Agora, isso que você trouxe, de fato, acontece sim, mas também acontece às vezes o oposto. Às vezes a gente pode recomendar o paciente ali a procurar análise, terapia, às vezes a pessoa ela não vai aceitar, não vai aderir, acha que não precisa, acha que é bobeira, né? Mas isso tudo é fruto de ignorância, porque toda pessoa que ela entra em análise, ela sabe do poder que tem, e às vezes a gente quer começar a falar para todo mundo para fazer também, para entrar, mas não é todo mundo que quer saber lidar com os problemas, infelizmente. Obrigada. Gabriel, agradecendo, obrigada pela presença aqui de vocês, que bom que vocês gostaram, palestra muito instrutiva. Mais alguma pergunta, queridos? Aproveitem aí, se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Priscila, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você poderia dizer um pouquinho, falar sobre a visão da psicanálise nessa questão da depressão? A visão? Então, a psicanálise ela é a ciência do inconsciente. Então, vocês viram ali naquela imagem que eu mostrei para vocês que o nosso consciente é só a pontinha do iceberg. Então, ali estão nossos pensamentos, percepções, aquilo que eu acho, eu falo, mas o que prepondera no nosso comportamento, o que prepondera no nosso viver, não é o que está lá em cima, é o que está lá embaixo. Então, ali que está os nossos medos, ali que está reprimido, recalcado, tudo aquilo que eu não dou conta na minha vida. Então, a gente, de uma forma inconsciente, por mecanismo de defesa, a gente reprime lá no nosso consciente. É como se eu jogasse um pó debaixo do tapete, mas não adianta. Porque eu posso reprimir ele, mas hora ou outra esse inconsciente, ele fala, ele se manifesta. E como se ele manifesta? De diversas formas. Inclusive por diversas doenças psíquicas, como a depressão. Tá? Então, assim, há muitos pacientes que eles possuem depressão, são cometidos por essa doença, e quando a gente lá em análise nós vamos trabalhar com ele, são coisas lá da infância que não foram resolvidas e que ficaram reprimidas lá, mas se manifestaram só na vida adulta. Porque quando, não se esqueçam isso, quando a nossa boca cala, o corpo fala. E quando a nossa boca fala, o corpo sara. Nós temos que falar das nossas dores, mas não é para qualquer pessoa, não é para o amigo, para a mãe, para o pai, é para uma pessoa qualificada, porque isso é libertador. Dor e sofrimento são nuances totalmente distintas. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas isso depois a gente pode estar trazendo à luz para vocês. Então,
A psicanálise, Rafael, ela vai trabalhar muito com essas nuances que estão lá no inconsciente, que a pessoa ela não tem consciência, ela criou mecanismos de defesa de todas essas dores reprimidas e que se manifestam por diversas formas. E uma das formas que nós vemos com tanta repercussão atualmente são as doenças psicossomáticas, são os transtornos de humor, sendo elas a depressão. Lembrando que a depressão é multifatorial. Esse é um dos fatores, né, que eu estou trazendo aqui a você, à luz da psicanálise. Então, nós temos que ir na raiz, nós temos que ir na causa. Porque os remédios, queridos, eles... por exemplo, a pessoa ela está com depressão, ela está tendo dificuldade em dormir. Então, às vezes o médico ele vai dar ali um ansiolítico, ela às vezes está muito ansiosa, vai dar também algum remédio para induzir ao sono, né? Só que o que está ocasionando essa falta de sono? O que está ocasionando esse humor talvez deprimido? Entende? Então nós temos que ir lá na causa. E às vezes a pessoa, a maioria das vezes, ela não sabe. Então ela precisa de um olhar qualificado. O psicanalista ele vai ser um profissional qualificado para isso, né? Um psicólogo, para estar indo lá nessas desordens psíquicas que começam na mente. Se começa na mente, se a origem é na mente, se a patologia é na mente, a solução também vai ser na mente. Obrigado. Mais perguntas? Deixa eu ver se alguém fez alguma aqui no chat. Acho que não, né? Com certeza. Depressão é uma doença silenciosa. Até se saber que está com depressão, ela já estará em um estado grave. Infelizmente, Viviane, essa é a realidade de muitas pessoas. Muitas têm vergonha também, né, de procurar ajuda. Você tem alguém aqui, gente, que se identificou, você fez o teste lá, se identificou com as características que eu falei. Não se esqueça de uma coisa, gente. Primeiro, ninguém precisa de saber. Você pode procurar o médico ali sozinho. Há o sigilo, há os princípios bioéticos que regem a medicina, o psicólogo, os psicanalistas. Então, vai ficar uma coisa entre você e ele. Então, marca uma consulta, calado, se você tem vergonha. Não precisa, as pessoas não vão saber. É ficar entre ali e você e o profissional. Mas não deixe de procurar ajuda, tá bom? Mais alguma pergunta? Caso não, a gente se encerra por aqui. Desde já eu já agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Com certeza, Viviane. E olha, eu acho que todas as pessoas no mundo, todas as pessoas da face da Terra, sempre tinha que estar em análise, tá? Sempre. A questão não é tanta quantidade, é a continuidade. Que bom que gostaram, então, pessoal. Não tendo mais dúvidas, então vamos encerrar por aqui.